Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e acionar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo com dicas e novidades que eu lanço por aqui semanalmente. E desde já, eu agradeço a todos, inscritos e não inscritos, pela companhia e pelo carinho. No vídeo de hoje, eu vou atender a mais um pedido de uma querida amiga e inscrita aqui do canal, a de Oliveira, do grupo Ervadoce Scrap, que há algum tempo ela me solicitou um vídeo sobre nossas queridas e tão amadas facas de corte. Então eu trouxe alguns modelos para mostrar para vocês de facas de corte existentes no mercado. E graças a Deus, hoje em dia, é muito mais fácil de adquirir essas faquinhas do que na época em que eu comecei a fazer scrapbooking, por exemplo, onde só existiam modelos importados e o que deixava os preços ainda mais salgados e menos acessível para a gente adquirir os nossos tão sonhados modelos. Hoje em dia, além dos modelos importados, que são belíssimos, existe também as faquinhas de marca nacional, como por exemplo da Arte Montagem e da Toque Cri, que são modelos bem bonitos e diversificados. Além disso, a gente também tem a facilidade de encontrar as nossas tão amadas ferramentas no AliExpress, onde você pode comprar diversos modelos, alguns são genéricos de marcas famosas e outros são deles mesmos. E isso nos possibilita uma variedade e uma vasta opção dessas belezuras. E todos esses modelos de facas de corte de metal fininhas são bem simples de utilizar. Basta que vocês tenham algum modelo de máquina de corte ou de corte e relevo para começar o seu trabalho. Essa é a minha velha companheira, que foi uma das minhas primeiras ferramentas lá dos primórdios, quando eu comecei a adentrar nesse mundo do scrapbooking. E ela me acompanha até hoje, gente. Essa é a Big Shot da Sizzix. Bom, então, para utilizar essas faquinhas de metal, que são chapadinhas, é bem simples. Basta que vocês façam um sanduíche com as placas de acrílico, posicionando as facas entre as placas. E então é só pegar um retalho de papel para utilizar, fazer o recorte com a sua faca. E eu costumo fazer o seguinte, gente, eu reservo uma das placas de acrílico para ficar sempre embaixo, sendo responsável pelo corte. Tá vendo? Ela tá bem gasta, ela deve ter uns 3 a 4 anos de uso. Então eu sempre deixo ela na parte de baixo, depois eu ponho a faca com o papel e a parte do metal voltada para baixo, que é responsável pelo corte. E o legal dessas faquinhas é que a gente pode aproveitar esses retalhos de papel também, que vai dar super certo o recorte. E então eu deixo essa outra placa, ela já tem algumas marcas aqui, mas é por conta da pressão da máquina. Eu nunca recortei nada em cima dela, mas isso é só uma questão estética, não vai influenciar em nada o resultado do seu trabalho. Eu só faço essa segregação para que fique mais fácil a visualização do papel e da faca de corte quando passar na máquina. Essa plaquinha aqui de baixo, ela não veio com a máquina, é uma placa imantada que eu comprei separadamente e que facilita bastante o trabalho. Muito embora a minha placa de acrílica já esteja com a curvatura pelo tempo de uso, mas ela ainda assim funciona bem, o ímã dessa placa magnética posiciona legal a minha faca. Então é só fazer o sanduíche e passar pela máquina e eu terei o meu recorte feito perfeitamente, ainda que seja em um retalho pequeno de papel. O recorte fica bem bonitinho, bem certinho, e é só aplicar no projeto. E para facas de corte com desenhos mais minuciosos como essa, cheio de detalhes finos e com furinhos e tal, eu gosto de utilizar por debaixo das placas acrílicas, entre as placas acrílicas e a placa de base da máquina, eu utilizo uma placa metálica. Existe a original da Sizzix, porém eu comprei essa aqui dessa marca, é uma marca genérica, mas ela funciona muito bem, funciona perfeitamente, facilita e melhora bastante o corte, principalmente com esses detalhes mais delgados. Então é só posicionar ela entre a base da máquina e as placas de acrílico e fazer o sanduíche e cortar normalmente, e ela vai me possibilitar que esses recortes mais minuciosos aqui, mais fininhos, saiam com muita precisão e perfeição, sem ter tanta dor de cabeça, porque às vezes a faca, quando tem muitos detalhes e a depender da gramatura do papel, o corte não sai tão preciso. Além disso, essa placa, ela facilita um pouco mais a aquisição do invoice, se sua faca de corte tiver. E então é só fazer o sanduíche com as placas acrílicas, o papel e a faca e passar na máquina normalmente.
Como minha área de trabalho aqui é pequena, eu gosto de ir e voltar e também para facilitar o recorte desses detalhes mais minuciosos. E olha só que perfeição que fica. Agora é só passar uma escovinha para tirar esses retalhos aqui que ficam grudados ainda, mas ela corta perfeitamente bem. E para ajudar a remover essas pequenas partículas de papel que ainda ficam presas, eu uso essa ferramenta da própria Sizzix, que é uma esponjinha e uma escova, que você vai varrendo, digamos assim, todo o desenho e removendo esses pedaços de papel que ficam presos ainda ao recorte. Vocês podem substituir facilmente esse material por uma esponja de lavar louça ou de tomar banho, por exemplo, e uma escovinha normal de lavar roupa. E olha só que prático remover todos esses pedaços de papel do seu recorte com muita facilidade. Você só vale salientar é que essa escova da Sizzix, ela é rotatória. Então vocês vão ter que tomar cuidado na hora de passar uma escovinha reta, por exemplo, para não rasgar o papel, mas vai funcionar da mesma forma. Ainda sobre esses modelos de faca de corte de metal, existem alguns tipos, como esse daqui de árvore de Natal, por exemplo, onde o próprio desenho, o modelo da faca, nos possibilita a aplicação de embóis seco e relevo ao recorte. Eu já mostrei em um vídeo antigo aqui do canal como fazer relevo com facas de corte. Eu vou deixar o link aparecendo agora nos cards e listado na descrição do vídeo para vocês conferirem. Já esse outro modelo aqui de faca de corte da Spellbinders, por exemplo, ele faz o recorte e aplica o relevo aqui, como mostra nesse exemplo aqui do próprio fabricante na embalagem. Vocês vão recortar normalmente, utilizando as facas de corte, e depois com esse mesmo recorte, vocês vão passar com a ajuda de uma placa de silicone para obter o embóis, o relevo no seu papel. E é justamente a diferença entre a distância entre a parte que recorta e o final da placa, essa quininha daqui, é que vai aplicar o embóis no seu papel. Então, as faquinhas que tiverem essa diferença, a borda de recortar não for tão na beira, tão na quina, vocês vão conseguir obter esse efeito também. Eu vou demonstrar para vocês como fazer utilizando esse outro modelo aqui, é da AliExpress, porém eu não vou recortar o papel, eu já vou pegar um papel recortado e vou mostrar apenas como aplicar o relevo para vocês verem como o efeito fica muito legal com essas faquinhas que tem pontilhado ou que tem a diferença da parte onde o papel é recortado e o final da faca. Então é só vocês posicionarem o papel sobre a parte que vocês querem a aplicação do relevo. Eu vou posicionar porque eu quero esse efeito de tracejado aqui no meu papel, e para isso eu vou utilizar a última plataforma que vem no kit da máquina. Existem outras duas tabs, mas eu vou usar apenas a que o próprio fabricante já indica que é para aplicação de relevo seco, seja através das facas de corte ou das placas de embóis. Ou ainda na utilização de stencil, gente, que também dá super certo. Muito embora alguns deles, os mais fininhos das marcas nacionais, vocês precisem utilizar a placa de metal além de todo o conjunto que eu vou usar agora, que é a placa de acrílico por sobre a tab de embóis. Daí vocês vão posicionar a sua faca com a parte do corte voltada para cima, o papel sobre ela, e então vocês vêm fazendo um sanduíche, completando o conjunto com a placa de silicone e essa outra placa especial aqui, que é Impressions Pad, da Sizzix também, mas vocês podem fazer substituições como eu vou mostrar agora. Aqui está a placa de silicone da Sizzix, mas como eu já mostrei em um vídeo anterior, eu fiz uma adaptação cortando uma bandeja de bolo de silicone para utilizar no projeto. Então, tome cuidado somente para pegar alguma parte que seja lisa para entrar em contato com o seu papel, senão vai criar embóis com o relevo que tiver na sua placa de silicone, tá? Então, eu vou posicionar o papel e colocar a parte lisa em contato com o papel e viria, então, com essa outra plataforma que é própria para fazer esse tipo de trabalho de relevo da Sizzix. Ela é um pouco mais espessa do que a placa acrílica normal. Salvo engano, deve ser 1 ou 2 milímetros mais grossa, mas vocês podem adaptar com uma folha de papel dobrada ou então utilizando aquela mesma placa metálica que a gente utilizou anteriormente para os recortes mais finos. Então, eu vou colocar a placa metálica
em substituição a essa outra placa preta da Sizzix, embaixo de todo o sanduíche, entre a base propriamente dita da Sizzix e a primeira placa acrílica. Ponho embaixo de tudo e refaço o sanduíche, posicionando novamente a faca e o papel na posição em que eu quero. Ponho a bandeja de silicone, a plaquinha de silicone por sobre ela, e fecho o sanduíche com a placa acrílica normal e passo na máquina normalmente. E eis o resultado do emboss criado a partir de uma faca de corte. Existem esses outros dois modelos aqui de faca de corte que são mais espessos, são mais grossos. Este primeiro daqui é um modelo onde a parte de trás ele é composto por uma espuminha, um tipo de EVA, e a pressão da máquina que vai fazer o corte desse tipo de faca. Já esse outro aqui, ele é um modelo 2 em 1. Ele recorta e faz emboss ao mesmo tempo por conta desse desenho, dessas entrâncias que tem aqui dentro dele. Então, quando você passa na máquina, ele vai recortar e criar o emboss. Para esse modelo de espuminha aqui e para o outro também, vocês vão utilizar novamente a placa apenas a base de relevo, a última tab, e fazer o sanduíche normalmente. Coloca a base de acrílico, põe a faca voltada para cima e daí vocês põem um pedaço de papel que vocês querem fazer o recorte e completam o sanduíche fechando tudo. E então é só passar na máquina normalmente. Para esse modelo, gente, não recomendo ir e voltar porque às vezes cria uma espécie de sombra. Então, só passem apenas uma vez que o recorte já vai estar concluído perfeitamente. Olha só que legal que fica esses recortes. A princípio ele fica só preso no papel, então é só você destacar com muita facilidade e eis o seu recorte feito a partir desse outro modelo de faquinha. Esses são modelos mais antigos de faquinha. Hoje em dia tem mais desses metálicos, mas essas são maravilhosas porque elas não marcam o papel, como eu já falei antes. Esse outro modelo, vocês têm que observar a direção do emboss que vocês querem. Então, vocês vão pegar a parte do papel onde vocês querem o relevo e vão colocar voltado para a região de baixo ou de alto relevo. Como eu quero um alto relevo nesse meu desenho de aliança, eu vou colocar a face luminosa do meu papel laminado voltada para essa parte de baixo relevo, porque ao contrário, é como se fosse uma placa de emboss. Então, coloca a face luminosa para a parte de baixo relevo, fecho a faquinha e passo normalmente na máquina fazendo o famoso sanduíche. No final é só retirar o papel de dentro do sanduíche da faca e olha só o resultado final, que perfeição! Ainda sobre esses modelos de corte e relevo, esse outro aqui também é de espuminha e uma vantagem desse tipo de faca, gente, é que ela não vai marcar, muito embora a sua placa de acrílica esteja com bastante entrâncias, ela não vai marcar o seu papel. Seu papel vai ficar perfeitamente liso utilizando esses modelos de faca de corte. E esse daqui também é simples de utilizar. Vocês primeiro têm de fazer o recorte com a faca e depois posicionar na placa acrílica, a placa de relevo que vem acompanhada no kit, para fazer o seu desenho, a sua figura. E então é só seguir os mesmos passos mostrados anteriormente, onde a gente vai posicionar o pedaço de papel sobre a faca que a gente quer entre as placas de acrílico e passar na máquina. Uma vez estando pronto o recorte, vocês vão retirar e vão posicionar na parte da placa de emboss que veio no kit relativa ao desenho que vocês criaram para obter o relevo e acrescentar o detalhe ao recorte feito. E olha só que gracinha que fica para aplicação nos projetos. Existe também esse outro tipo de faca de corte que é um pouco maior, porém também é de Foam, é de EVA, e o procedimento é o mesmo, muito embora vocês tenham que usar necessariamente a placa estendida por conta do tamanho da faca ser maior. E ainda sobre esses modelos de faca de corte de
espuminha, existe esse outro modelo aqui mais robusto da Sizzix, onde ele também corta fazendo pressão com essa espuma e tem o benefício de não marcar o papel. Ele também corta tecido e a gente não precisa da tab que vem na Sizzix. Ele mesmo já tem a espessura ideal para passar na máquina, então vocês vão utilizar apenas as placas de acrílico para fazer o sanduíche. Você põe a primeira placa, põe a faca voltada para cima e eu vou utilizar aqui um pedaço de juta para fazer o recorte, uma vez que essas facas, elas também conseguem cortar tecido com muita facilidade. Então, recortei esse pedaço de juta aqui, vou posicionar na região da faca do recorte que eu quero e completo o sanduíche com a segunda placa de acrílico e passo normalmente na máquina e o meu recorte estará pronto e perfeito para aplicar no meu projeto. Passo apenas uma vez e olha só o resultado. Que legal como ela corta perfeitamente, ajuda o tecido que quer que seja. Eu poderia inclusive ter laminado esse pedaço com papel que daria super certo também. E eis uma vasta opção e um mundo de possibilidades de criação para os projetos de scrapbooking, utilizando facas de corte, sejam elas com emboss ou apenas com os detalhes presentes nelas. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude vocês nas escolhas dos materiais para os seus trabalhos de scrap. Se gostou das dicas, não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e de compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente! Tchauzinho!